No fim de todas as coisas, há um livro que foi escrito não para acalmar, mas para estremecer a alma. Um livro que parece falar em códigos, em imagens que atravessam séculos, assustam e fascinam. O último livro da Bíblia, o Apocalipse. Um texto que muitos têm medo de abrir, mas que guarda dentro dele a revelação mais profunda da história humana. Não é apenas sobre o fim, é sobre a vitória final. E hoje, vamos mergulhar nesse mistério. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, não em liberdade, mas preso, exilado na ilha de Patmos, isolado por causa da fé em Jesus Cristo. Imagine um homem idoso, sozinho, cercado apenas pelo som do mar e pelo silêncio da prisão. Ali, em meio ao sofrimento, ele recebe uma visão que mudaria tudo. Ele ouve uma voz como trombeta, forte, clara, impossível de ignorar. E ao olhar, vê alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus glorificado, em majestade, com olhos como chama de fogo, pés como bronze em brasa, e uma espada afiada saindo de sua boca. Uma imagem que já não é do carpinteiro humilde, mas do rei que vem julgar e reinar. Jesus manda João escrever. Não é uma mensagem para ele apenas, mas para 7 igrejas da Ásia. 7 cartas que revelam não só a condição espiritual daquele tempo, mas também o coração humano em todas as eras. Igrejas que representam fé, fraqueza, resistência, corrupção, perseverança. É como se cada uma delas fosse um espelho para nós hoje. E em cada carta, uma promessa ao vencedor. João escreve, obedece. Mas o que vem depois ultrapassa tudo o que já foi visto. De repente, o céu se abre. João é levado em espírito a uma sala de trono, o centro do universo. Ele vê um trono cercado de relâmpagos e trovões, seres celestiais que nunca param de adorar. Anciãos vestidos de branco, coroas aos pés do rei, uma cena que faz tremer qualquer coração humano. E no centro, Deus, com um livro selado em sua mão direita, selado com 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir o livro. João chora, porque sem aquele livro aberto, os planos de Deus não se cumprem. Mas então surge alguém, o Cordeiro, como tendo sido morto, mas vivo, Jesus Cristo, o único digno de abrir o livro, o único que venceu. O Cordeiro toma o livro e os céus explodem em adoração. Mas ao abrir cada selo, uma nova cena de juízo se manifesta. O primeiro selo, um cavalo branco, um cavaleiro com arco, coroado, que sai vencendo. Depois, o segundo selo, um cavalo vermelho, a guerra. O terceiro selo, um cavalo preto, a fome. O quarto selo, um cavalo amarelo, a morte. 4 cavaleiros que avançam pela terra, trazendo destruição. Imagens que ecoam até hoje, em guerras, crises, pandemias. O Apocalipse não é apenas futuro distante, é presente. Mas há mais. O 5º selo mostra as almas dos que foram mortos por causa da palavra, mártires clamando por justiça. O 6º selo abre e o universo treme. O sol se escurece, a lua se torna como sangue, estrelas caem do céu. Reis e poderosos tentam se esconder, mas não há esconderijo no dia da ira do Cordeiro. E antes do 7º selo, um silêncio no céu. Silêncio absoluto, como se até os anjos parassem para esperar. O suspense da eternidade. E então 7 trombetas são dadas a 7 anjos. Cada toque de trombeta anuncia catástrofes ainda maiores. Granizo e fogo caem sobre a terra. O mar se torna em sangue. Estrelas caem como tochas. As águas se tornam amargas. O sol, a lua e as estrelas se obscurecem. Mas o mais aterrador ainda está por vir. Um abismo se abre e dele saem criaturas como gafanhotos, mas com poder para atormentar os homens. Não é ficção,
é visão espiritual da batalha invisível que envolve a humanidade. A quinta trombeta traz terror. A sexta libera 4 anjos presos, que matam a terça parte dos homens. A terra se enche de dor, e mesmo assim, muitos não se arrependem. Continuam em idolatria, violência, imoralidade. O coração humano resiste. Mas no meio disso tudo, surge esperança. Um anjo poderoso aparece com um livrinho aberto na mão. João come o livro. Doce na boca, amargo no estômago. Porque a palavra de Deus é assim. Doce porque revela a verdade. Amarga porque mostra o juízo. Agora, a 7ª trombeta soa. E não anuncia apenas destruição. Ela declara: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É a vitória proclamada, mas a guerra ainda não acabou, porque surge uma nova visão. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela está para dar à luz, e diante dela, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão espera para devorar o filho assim que nascer. Mas o filho é arrebatado para Deus. E o dragão é lançado do céu. Uma batalha épica. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Satanás e seus demônios não resistem. São expulsos, mas descem à terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. O Apocalipse revela o inimigo em sua fúria, mas também a vitória de Cristo em cada detalhe. O dragão persegue a mulher, mas ela é protegida. Feras surgem do mar e da terra. A primeira besta recebe autoridade, engana multidões, exige adoração. A segunda besta faz grandes sinais, engana com milagres, marca os homens com um número, 666. O número da besta. Um código que até hoje gera mistério. Mas a mensagem é clara. A humanidade será pressionada a escolher entre fidelidade a Deus ou submissão ao sistema do mal. E enquanto isso, no Monte Sião, o Cordeiro está com 144.000, selados, guardados, cantando um cântico novo que ninguém mais pode aprender. Um sinal de que, mesmo em meio ao caos, Deus preserva seu povo. E 3 anjos voam pelo céu, anunciando o juízo. O primeiro chama todos a temer a Deus e dar-lhe glória. O segundo anuncia a queda de Babilônia, símbolo de todo império corrupto. O terceiro avisa que os que adorarem a besta beberão do cálice da ira divina. Então, uma colheita é mostrada. A seara da terra está madura. O Filho do Homem aparece com uma foice afiada. A terra é ceifada, e o lagar da ira de Deus é pisado, e o sangue corre até a altura dos cavalos. Imagens fortes, cena de juízo inevitável. O livro agora mostra 7 taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Feridas dolorosas, o mar e os rios em sangue, o sol queimando os homens com fogo, trevas cobrindo o trono da besta, o Eufrates secando para preparar o caminho dos reis do Oriente, espíritos demoníacos como rãs saindo para enganar os governantes e reuni-los para a batalha final, Armagedon, o lugar do confronto, o mundo caminhando para o clímax. E a última taça é derramada. Está feito. Um terremoto como nunca houve antes abala a terra. Cidades caem, as ilhas desaparecem, os montes se desfazem e pedras enormes caem do céu. Um anjo leva João para ver a condenação da grande prostituta. Uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice cheio das abominações da terra. Na sua testa está escrito: Mistério, Babilônia.
a grande, a mãe das prostitutas e das abominações. Ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Uma imagem perturbadora, mas reveladora, porque essa mulher simboliza o sistema corrupto que domina reis e nações. A sedução do poder, da riqueza, da idolatria. O anjo explica: as águas sobre as quais a mulher está será completa. Babilônia, a grande cidade, símbolo do império humano sem Deus, será destruída em uma hora. Mercadores e reis lamentarão sua ruína. Mas no céu haverá festa, porque Deus julgou a grande prostituta que corrompia a terra. E no auge desse anúncio, o céu se abre novamente. João ouve uma voz como de uma grande multidão, como o som de muitas águas, como trovões poderosos dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o anúncio das bodas do Cordeiro. A noiva se preparou, foi-lhe dado vestir-se de linho fino, puro e resplandecente. A noiva é a igreja, purificada, pronta para se unir ao Cordeiro em glória eterna. Mas antes da festa, vinha a guerra final. O céu se abre e surge um cavaleiro montado em um cavalo branco. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Em seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta, os reis da terra e seus exércitos se reúnem para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Mas não há equilíbrio nessa batalha. A besta é presa, junto com o falso profeta que enganava as nações. Ambos são lançados vivos no lago de fogo. Os restantes são mortos pela espada que sai da boca daquele que está no cavalo. O triunfo é absoluto. Então, vem o capítulo mais misterioso. Um anjo desce do céu, prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrenta por 1000 anos, o milênio. Cristo reina, e com ele os que foram mártires, os que não adoraram a besta, os que não receberam sua marca. Eles vivem e reinam com Cristo. É um tempo de paz, de justiça, de restauração. Mas ao fim dos 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. Ele engana as nações, reúne povos para a batalha, Gog e Magog. Em número como a areia do mar, cercam o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desce fogo do céu e os consome. O diabo, enganador de todos, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e ali serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. E então, o grande julgamento começa. João vê um grande trono branco. Aquele que está assentado nele faz fugir a terra e o céu. Mortos, grandes e pequenos, estão de pé diante do trono. Livros são abertos, e outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregam os mortos que nele havia. Cada um é julgado. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A morte e o Hades também são lançados no lago de fogo. Este é o juízo final. Mas do juízo surge a esperança suprema. João vê um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma voz forte do trono diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que está sentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo, que arde com enxofre, a segunda morte. E João é levado a contemplar a nova Jerusalém em detalhes.
A cidade tem a glória de Deus. Seu brilho é como pedra preciosíssima, como jaspe cristalino, um grande e alto muro, com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. O muro tem 12 fundamentos, e neles estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade é quadrada. Seu comprimento, largura e altura são iguais. As medidas são perfeitas. O muro é de jaspe. A cidade é de ouro puro, como vidro límpido. Os fundamentos do muro são adornados com pedras preciosas: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônia, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, giacinto, ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada porta de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, transparente como vidro. E não há templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra atrarão sua glória. Suas portas nunca se fecharão. Nada impuro entrará, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Um rio da água da vida claro como cristal sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de ambos os lados do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos, um a cada mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Seus servos o servirão, verão sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite, não precisam de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. E então vêm as últimas palavras. O anjo diz a João: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João, impactado, se prostra para adorar o anjo, mas é advertido: não faças isso. Adora a Deus. E a mensagem final é repetida: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E o livro termina com uma oração. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus declara: sim, venho em breve. E João responde: amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. O Apocalipse não é apenas um livro de juízo e catástrofe. É o livro da esperança final, do triunfo do Cordeiro sobre o mal, da vitória de Cristo sobre Satanás, da promessa de novos céus e nova terra, onde não haverá mais lágrimas. É a revelação de que a história não caminha para o caos, mas para o governo eterno de Deus. O fim já foi escrito. O Apocalipse termina não como um livro de medo, mas como um livro de esperança. Ele nos mostra que, por trás do caos da história, existe um trono. E nesse trono está Deus, soberano, conduzindo todas as coisas ao seu final perfeito. Ele nos revela que o mal não terá a última palavra. O dragão será vencido, as bestas cairão, Babilônia desaparecerá e o Cordeiro triunfará. Cada visão, cada trombeta, cada selo, cada taça apontam para a mesma verdade. O fim está escrito, e o fim é Cristo reinando. Não importa quão escura seja a noite, a luz já venceu. Não importa quão forte seja o rugido do inimigo, o Cordeiro já está de pé. A vitória é dele, e com ele, de todos que permanecerem fiéis. Por isso, o Apocalipse é o livro da esperança final. Ele termina com uma promessa e com uma oração. A promessa de Jesus: eis que venho sem demora. E a oração da igreja: vem, Senhor Jesus. É esse clamor que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Um convite para que não olhemos para o Apocalipse com medo, mas com fé, porque no fim de todas as coisas, o Cordeiro reina, e essa é a revelação que muda tudo. O Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, é sobre o começo da eternidade.
Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Descobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.